Tem um babaca na internet que fica indo para as aulas da UNB e filmando a cara dele enquanto ele tem aula para humilhar professor e aluno, né? Na UNB, chamado Wilker Leão. Nunca vi alguém responder ele. Ele tem quase 700 mil inscritos no YouTube. E ele tá falando as coisas, tá humilhando o professor sem resposta nenhuma. Então eu estou aqui para isso, né? E primeiro eu queria falar também que eu tenho todo o respeito pelos professores que foram expostos nos vídeos. Eu também dou aula. Eu entendo que se filmarem minha aula também, eu vou falar muita coisa estúpida, porque a aula é assim mesmo, e aí às vezes você pega lá, você corrige, às vezes você fala uma coisa ruim, e aí na outra aula você já estudou melhor, e aí pode complementar, pode se corrigir. E o Wilker, obviamente, não vai dar esse espaço, né, para os professores, porque ele tá na internet para conseguir público, para chamar a atenção do MBL. É isso que ele quer fazer. Mas, tendo quase 700 mil inscritos, eu acho que alguém precisa rebater, ou começar a rebater as coisas que ele diz. E é isso que eu vou fazer hoje. Tem alguns vídeos dele sobre a aula de antropologia. Antropologia que eu estudei na graduação, me formei em ciências sociais, então não, não me formei em antropologia, mas estudei antropologia na UNB, inclusive. E eu vou aqui então fazer uma defesa, né? Uma apologia da antropologia. Eu vou ser o Mark Bloch da antropologia. E mesmo sem mestrado. Então, pra você ver, tá difícil, né? Vamos começar. Surge nesse sentido, ele surge como uma coisa progressista. O relativismo cultural, ele surge nesse sentido, ele surge como uma coisa progressista nesse contexto, porque ele vai visar entender cada costume dentro do seu próprio todo social e da sua própria cultura. Contra o Olha só, o relativismo social, ele surge, de fato, para entender cada costume em relação à sua cultura, né? Então você vai entender os costumes das pessoas a partir da cultura delas, das vivências delas, da história do povo delas, e das relações simbólicas que elas constroem a partir das próprias vivências, né? Isso aí, correto. etnocentrismo, que naquele momento era eurocentrismo. Então era dizer, alguma coisa come com a mão, deixa comer com a mão, não é? Não cabe a nós permitir ou não que as pessoas comam com as mãos, por exemplo. Professor, mas Até aqui, perfeito, né? mas Aí não há o nenhuma Wilker vai fazer lá o showzinho dele. possibilidade em que se possa fazer alguma influência no sentido positivo, por exemplo, comer com as mãos. Não tem problema, só que higienizar as mãos antes é importante. Por exemplo, você não pegar a doença, seria uma influência positiva que poderia ser feita respeitando aquela As cultura. noções de higiene são diferentes, né? Isso que é a questão do relativismo. Você pode pegar. Isso é interessante, né? Ele tá falando aqui, mas não dá pra intervir? Não dá pra falar que se tem uma cultura que não lava as mãos, será que a gente não pode intervir? E eu já vou chegar nesse assunto. Mas primeiro, eu queria falar que essa é uma dúvida que pode ser real para muitos estudantes. Tem muitas pessoas, inclusive de direita, que saem do ensino médio, e poderiam fazer essa pergunta de maneira legítima, de maneira interessada. Eu acho que aqui a professora não conseguiu explicar direito. E assim, claro, isso tá filmado na perspectiva do Wilker. Isso não é uma questão dela ser uma professora ruim. Mas eu acho que todos os professores, os universitários principalmente, eles têm o dever de estarem preparados para esse tipo de situação. Ainda mais porque, assim, ela já sabia que ele ia filmar. Isso fica muito claro no resto do vídeo. E se ela sabia, ela precisa se preparar para esse tipo de pergunta, para esse tipo de indagação, para também não sair assim, né? Porque tem muita gente que vai entrar em contato com antropologia apenas pelo TikTok. Antropologia você não estuda no ensino médio. Pelo menos não necessariamente, né? E aí o único contato que você vai ter com a antropologia vai ser o cara que tem 700 mil visualizações no TikTok falando mal da antropologia. Então é importante que os professores estejam preparados para responder a esse tipo de indagação. Mas vamos continuar aqui. Pegar uma doença, por exemplo, mais fácil por ter um contato com sua mão cheia de bactéria no alimento que vai para sua boca. Porque assim, eu não tô afim de ficar
ficar dando conteúdo. A senhora sabe que sim. Se for pra você ficar Mas é a matéria, não estou atrapalhando, não é só sobre a pra ficar- matéria? mas Tá você atrapalhando. Provocando pra ficar criando conteúdo pro seu site, eu não vou ficar dando pau. Eu não ia falar isso aqui agora, porque eu não queria de novo tirar o tempo de todo mundo, tirar o tempo de todos. Você perguntou sobre a higiene. A minha resposta técnica, antropológica pra você é que higiene é relativo. Você achar que Higiene é relativo, concordo. Tanto é que você tem vídeos de brasileiros limpando a casa, jogando água, passando o rodo, e você tem estadunidenses surtando nos comentários, porque se você faz isso numa casa estadunidense, a casa apodrece, né? Mas pra gente só vai estar limpo se a gente jogar água e puxar com o rodo. Então, a noção de higiene, correto, ela é relativa, ela vai de cultura para cultura, assim como a noção de cru e cozido, por exemplo. Você tem vários outros tipos dessas dicotomias que a gente chama, que são muito relativas, que vão de cultura para cultura. E a ideia do relativismo é justamente entender esses padrões de comportamento, esse costume, a partir dessas relações simbólicas que se constroem de cultura para cultura. Tudo bem? necessariamente lavar as mãos é melhor, é uma coisa que é situada no tempo e no espaço. Isso também está correto. Você só acha que lavar a mão é melhor porque você vive no período que você vive e onde você vive. Uma coisa que é situada numa concepção de higiene que está muito relacionada ao processo civilizador. E que não Correto. sempre foi assim e que não é assim em todas as comunidades. Então essa própria noção de que tem que lavar as mãos antes de comer é uma noção que caminha junto com o processo civilizador. É porque assim, Correto. Até aqui está correto. Mas note, está incompleto e o Wilker vai apontar essa incompletude, né? a ciência não diz que, em termos de saúde, A ciência você pode também é ficar menos saudável, ou seja, Aí que vem, né? A ciência também é relativa. A doente. ciência também é situada. Nem todo mundo caminha pela ciência. É tipo, eu tinha que lavar a mão, também tem que lavar a colher. Então, Não, e mais do que isso. Mas as Por pessoas exemplo, lavam tem a um livro colher. de antropologia bastante importante sobre esse assunto, esse debate, que é da Mary Douglas. O nome é Pureza e Perigo. Então ela vai até associar isso com Abominações do Levítico, que é um livro da Bíblia, né? É isso, gente. Dúvidas sobre a parte 3? Tem dúvidas sobre a parte 3? Essa questão, para mim, da gente relativizar até a ciência é complicado, porque a gente vai entender ela a A questão de relativizar a ciência é complicado. Concordo com o Wilker aqui. partir de um recorte histórico do que ela entendeu cientificamente que a higiene faria bem até para esse próprio povo. Não concordo. A ciência é uma produção ocidental. É um recorte. Se você não entendeu isso, você não entendeu a antropologia, porque é isso mesmo. É pra relativizar a ciência. Seria para o bem desse próprio povo dentro da humanidade que é inerente a todos nós, independente de cultura. Por exemplo, eles podem ficar doentes com algo básico que eles Você poderiam... não concorda, isso é etnocentrismo. Você não entendeu. Essa fala eu achei muito problemática da professora. E aí eu queria entrar de fato no cerne da questão, né? O que é, então, o relativismo cultural? O relativismo cultural, deveria ser, a função dele é ser uma ferramenta de estudo antropológico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o relativismo cultural ele surge para tentar chegar numa maior objetividade da ciência antropológica. Por quê? Porque ele visa justamente retirar os seus preconceitos, né, os conceitos preconcebidos que você tem sobre uma cultura, e construir um entendimento de um costume a partir da cultura que realiza esse costume. E isso seria chegar mais perto da verdade, seria algo mais objetivo. Por quê? Porque você está justamente retirando, ou tentando retirar, você está criando mecanismos para que você tente retirar a sua própria preconcepção daquela cultura. Você está retirando uma parte da sua subjetividade. Então, quando se fala de relativismo, a gente está falando de uma ferramenta. O relativismo, ele não é estilo de vida, ele não é filosofia de vida. O relativismo é ferramenta. E o que isso significa? Que quando você for para campo, é isso, vamos usar o exemplo do Wilker aqui, que não lava a mão. Você não vai chegar lá falando, nossa, vocês são muito nojentos, vocês não lavam as mãos. Não vai fazer isso, por quê? Porque aí
as pessoas não vão gostar de você. Elas não vão deixar você acessar essa parte da subjetividade delas. Elas não vão querer você lá. Elas vão falar, pô, esse cara aqui acabou de chegar e já tá falando de que nossos costumes são nojentos, de que a gente não presta. Então você vai ser relativista nesse sentido de tentar entender mesmo aquela cultura, de tentar olhar sem você fazer julgamento de valor a priori. Você não vai julgar que é errado não lavar as mãos naquele momento. Você não vai chegar lá falando isso, você vai tentar nem pensar sobre isso. Você vai tentar entender o porquê. Tipo, por quê que lavar a mão é tão ruim nessa cultura? Quais os elementos simbólicos? Quais os elementos culturais? Quais os elementos religiosos? Quais os elementos políticos? Quais os elementos econômicos? Quais os elementos históricos que fizeram com que essa população ache ruim lavar as mãos? Entendeu? Dito isso, depois que você volta do campo, aí sim, você pode fazer o seu julgamento de valor. E você vai fazer esse julgamento de valor. Porque a sua subjetividade não foi retirada. O relativismo social, ele serve para você tentar separar a sua subjetividade da subjetividade do outro. Você tentar separar a sua ideia do outro do que é a cultura do outro de fato. Ela não serve para você ser relativista para sempre. Você não sai aí... É isso, ela é uma ferramenta. Você não sai com uma chave de fenda. Quando você vai usar uma chave de fenda para, sei lá, desparafusar alguma coisa, você vai lá, desparafusa essa coisa, e aí você larga a chave de fenda. Você não vai ficar andando com a chave de fenda para sempre. E é isso que eu não entendo, porque o relativismo cultural, ele não pode ser simplesmente uma filosofia de vida. Ele não é uma filosofia de vida. Ele não pode ser uma filosofia de vida, porque é isso. Às vezes você vai estudar fascista, aí você vai estudar sociedade fascista. Você vai lá com relativismo, você vai lá tentando entender por que aquelas pessoas acham que outras pessoas são inferiores. Por que você vai tentar entender isso? Para agir sobre isso, não é? Não é para isso que a gente faz ciência? Eu acho que é. Então, assim, você não pode voltar do campo, depois de ser relativista, e aí ser relativista no seu texto também, ser relativista na sua vida. Porque é importante também de notar que, olha só, você faz sua pesquisa de campo, você vai lá, relativiza as coisas. Fala, eles não lavam a mão, tudo bem. Vamos entender aqui por que eles não lavam a mão. Beleza. Aí você sai do seu trabalho de campo, você vai escrever sobre isso. Você não vai tentar fazer com que eles comecem a lavar as mãos? Você vai deixar essa população que está sofrendo com esse etnocentrismo na pele, que às vezes está sendo colonizada, e às vezes está tendo doenças, porque eles não lavam as mãos, e você não vai tentar mudar isso na cultura deles? Para que você fez seu estudo? Para que você descobriu por que eles não lavam as mãos? Por que você descobriu os elementos religiosos que fazem com que eles não lavem as mãos? Para que você está fazendo antropologia? Não é para agir na realidade? Isso que me deixa, tipo... Você vai estar negando um conhecimento importante para ele. E aí que vem, ela falou, tem que relativizar a ciência. Tem que relativizar a ciência. Mas quando? Tem que relativizar a ciência quando você estiver na pesquisa, quando você estiver trabalhando, quando você estiver em campo. Você não tem que relativizar a ciência do nada, porque sim. Porque aí é isso, aí você não vai falar para as populações que podem estar morrendo com doenças que a sua cultura trouxe, e você fala, não, eles não lavam as mãos. É isso, nem todas as pessoas vão seguir pela ciência. Por que não? O relativismo social, ele surge para que você não considere uma cultura inferior ou superior à outra, correto? E se esse é o caso, a cultura do pesquisador, da pesquisadora, também não é inferior. Certo? Então você vai ter coisas boas em uma cultura, você vai ter coisas ruins em uma cultura. E nenhuma delas é superior ou inferior à outra. O que significa? Que tem coisas boas e coisas ruins em todas as culturas. E se você identificar, você como pesquisadora,
identificar que tem uma coisa que está fazendo mal para esse povo, você tem a obrigação de dizer para eles. Você tem a obrigação de falar, olha, nós temos essa instituição aqui, chamada ciência, ela é o melhor que nós temos para conseguir compreender o mundo à nossa volta, e essa compreensão nos diz que você não lavar as mãos tá trazendo coisas ruins para o seu povo. Pode fazer o seu povo morrer de doença. Pode fazer com que a cultura do seu povo deixe de existir. E como é que você não vai falar isso para eles? Como é que você não vai agir sobre o que você pesquisou? Como é que você não vai pegar o conhecimento científico que você produziu e colocar ele a favor das sociedades que você está estudando? Você não pode simplesmente relativizar a ciência porque sim. Você não pode relativizar a ciência no seu dia a dia. Você tem que relativizar a ciência na sua pesquisa, no seu trabalho de campo. Você tem que relativizar a ciência quando você estiver estudando sobre os nossos meios de fazer ciência. Se você identificar que os nossos meios de fazer ciência não estão tão bons assim. E aí você, olha, vamos relativizar isso aqui. Mas é uma ferramenta, não é uma ideia de vida, não é um ideal de vida. A gente não pode tratar a antropologia como se fosse simplesmente vamos relativizar tudo. Porque é isso, aí você vai relativizar o fascismo. E como é que você vai lutar contra o fascismo? Como é que você vai falar contra o fascismo? Porque, tem pessoas que pensam diferente. E aí algumas pessoas são fascistas mesmo. Algumas pessoas não lavam as mãos. E eu não vou fazer nada para mudar isso, porque é a cultura deles. Não é assim. E eu entendo. Eu não quero outra revolta da vacina aqui. Eu não quero que você vá lá, aponte uma arma na cabeça de alguém e fala, não, vai lavar as mãos sim. Mas as sociedades, elas se encontram com relações de poder distintas. Elas se encontram em relações de poder desiguais. E isso é normal, isso é o comum. É muito difícil você encontrar, ter um encontro de culturas em que as duas estejam na mesma esfera de poder ali. As relações são desiguais. Isso não quer dizer que o que você pega da cultura do outro é necessariamente colonialismo, e talvez seja, mas é necessariamente ruim, entendeu? Por exemplo, o Brasil, o nosso povo, ele toma banho todo dia porque os indígenas nos ensinaram a tomar banho todos os dias. A gente come farofa, farinha, porque os indígenas tinham farofa, farinha. A gente come açaí porque os indígenas tinham açaí. E isso a gente pegou deles. E aí o Gerson Baniwa está lutando para que os indígenas tenham boas escolas públicas, para que eles aprendam a ciência, para que eles aprendam as nossas instituições. Tanto a ciência como o direito, como a própria ideia de escola e para que ela serve. E isso é importante. Enfim, até o toda a matéria, se for pesquisar o que é relativismo cultural, vai colocar críticas relevantes ao relativismo. Ela coloca aqui uma advogada iraniana falando que a ideia de relativismo cultural é apenas uma desculpa para violar os direitos humanos. Claro, porque quando você vai lá naquelas sociedades que mutilam genitálias, e se você relativizar tudo, você vai, é a cultura deles. E aí você não vai fazer nada? Vai. Mas não na hora quando você for pesquisar. Quando você for pesquisar, você quer entender por quê. E aí sim, você vai... Tá, vamos relativizar isso para fazer com que as noções dessa subjetividade, essas relações simbólicas que são construídas a partir dessa cultura, se desvelem para você. Mas quando você volta, você vai emitir juízo de valor. E isso não é algo ruim. É assim que as sociedades evoluem. Por mais que a gente esteja, assim, claramente numa relação desigual com esses povos. Você não vai falar para as pessoas não
Você não vai ficar calada, falando, não precisa lavar as mãos, porque é a cultura deles. Não vai fazer isso. Porque é uma ferramenta de estudo, é uma ferramenta. O relativismo cultural não deve ser filosofia de vida. Não deve ser... Você não deve ligar suas relações a partir de um relativismo absoluto. Tudo bem? Então, tudo bem. O que mais eu queria falar? Eu queria falar dos comentários do vídeo também, porque os comentários dizem muito, né? Resumindo, antropologia não serve pra merda nenhuma. Claro que você acha isso, porque acabaram de falar que se alguém não lava a mão, deixa não lavar a mão. Não é assim. Antropologia é igual a teoria. Ciências observa a teoria na prática e te dá um resultado. Mentira! A antropologia é ciência. É ciência. Ela precisa ser ciência. O estudo de outros povos e de relações sociais deve ser científico. A antropologia é uma filosofia que lida com conceitos abstratos. Na antropologia, realmente, tudo é relativizado pelo processo civilizatório. Não! Simplesmente errado. A antropologia é a ciência que estuda o ser humano em suas dimensões biológica, social e cultural, com o objetivo de compreender como ele se formou e se tornou o que é. Perfeito. A ciência é uma produção ocidental, me pegou. KKKKK. Pô, a ciência é majoritariamente ocidental, sim. Ela surge no Ocidente. E aí, se você pegar o David Graeber, ele vai falar para você por que surge no Ocidente. Também porque o Ocidente se relaciona com os povos indígenas a partir da colonização. De novo, em relações de poder muito desiguais, mas se relaciona. E o David Graeber, inclusive, fala que talvez isso seja importante para a própria criação da democracia que temos hoje, para a Revolução Francesa, para o Iluminismo. Eles tentam relativizar tudo, falam que são criações sociais, etc. Mas, na realidade, a gente sabe que existem verdades absolutas. Absolutas eu não sei, mas existe verdade. Existe o mundo real e o que a gente consegue conceber dele o suficiente para que as coisas se tornem verdadeiras, né? Quando eu falo você lavar a mão te torna menos suscetível a doenças, isso é verdade. E sim, é verdade. Aí quem são mesmo os negacionistas? É isso que acontece quando você fala uma coisa dessa. Você faz com que a antropologia pareça negacionista de ciência. Por que então não podemos dizer que as noções mesmas de antropologia são relativas? Isso permitiria relativizar inclusive a antropologia. Perfeito. A relativização total, ela necessariamente sugere uma relativização da relativização, né? E o que isso significa? Que existem algumas verdades, não é isso? Inclusive a de que lavar a mão é bom para a saúde. Isso é uma verdade. Como estudante de enfermagem, dá vontade de chorar com uma coisa dessas. A questão de higiene é relativa. O organismo de indivíduos e culturas não ocidentais, por exemplo, é muito diferente do nosso. Eles estão habituados a manter essa alimentação na visão da sociedade. Não, gente. Viu? Aí quando você fala, relativo, tudo é relativo, você cai nessas merdas. Porque aí tem argumento de diferença biológica. Você está começando a biologizar de novo. Você está começando volta o racismo científico. Aí sempre tem um otário falando, não seria possível a faculdade e a universidade colocar câmeras e áudio para gravar as aulas? Porra, irmão. Puta que pariu. Tá bom. Viu? Eu vi um comentário também de que tem que separar a antropologia da medicina. Não tem que separar. Qualquer faculdade merda de pedagogia vai falar de interdisciplinaridade. As coisas não existem no vácuo. Você não tem como ter um conceito que vai contra todas as outras ciências. Você tem que entender as coisas holisticamente, não é? Você tem que entender
Que você vai lá, você vai ser relativista no seu estudo, na sua pesquisa etnográfica, você vai voltar, e aí você vai pôr esse conhecimento em prática, pôr esse conhecimento científico em prática. Você vai falar, olha galera, tem essa instituição aqui nossa, da nossa cultura, que é importante que vocês saibam. Porque a gente acha que está certo nessa questão aqui. E é importante também que eles também façam antropologia, ou seja lá que modelo que eles têm para entender a nossa sociedade, e nos falem, olha gente, isso aqui que vocês fazem é uma merda. Entendeu? Porque é assim que... Gente, é simples, é uma coisa simples de explicar. Simples. Enfim. É isso. Esse vídeo ficou uma merda. Mas eu fiquei com isso na cabeça por dias. E eu nunca fiz um vídeo assim, mas eu fiz dessa vez. Porque não é possível que a gente não consiga discutir e ganhar de um cara desse jeito, desse nível. É um cara... Pô, e o movimento estudantil da UNB, galera, eu tenho foto conjunto, vocês vão... Nossa, gente. O movimento estudantil fez um protesto pra esse filho da... Fez um protesto pra ele ser expulso da UNB. Esse cara, pra ser expulso, porque fica gravando aula. E eu quero que ele seja expulso. Pra mim, tem que ser expulso mesmo. Mas um protesto com dezenas de pessoas? Será que não tem um cara um desocupado pra ir rebater ele nas aulas? Pra ir humilhar ele no vídeo, como ele faz com todo mundo? Não tem alguém pra debater com esse cara e vencer? O que a gente tá fazendo na universidade? E eu falo isso assim, ó, eu estudei na UNB, eu aprendi o que é relativismo cultural na UNB, eu sei que o relativismo cultural é uma ferramenta e não uma ideologia de vida, uma filosofia de vida, pela UNB. Aí você vai me dizer, não tem verdade, lava a mão se quiser, foda-se.